Bom, me chamo Antônio Lucas, sou estudante de Engenharia de Controle e Automação da Escola Politécnica de Pernambuco e hoje estou aqui para falar um pouco e apresentar o projeto de extensão da cadeira de Programação 2. Faço parte do grupo-alvo e já, com o decorrer do vídeo, vocês conhecerão os demais integrantes do grupo. Esse primeiro vídeo, onde vamos introduzir o que será visto ao decorrer dos 6 vídeos, vou começar apresentando a linguagem C, sua relevância e características. Uma das principais razões para o amplo uso de C é sua eficiência e portabilidade. Um código escrito em C pode ser facilmente compilado e executado em diferentes sistemas operacionais, com poucas modificações. Isso o torna ideal para o desenvolvimento de software que precisam rodar em múltiplas plataformas. Além disso, C é a base para muitas linguagens de programação modernas, como C++, Java, Python, Golang, que herdaram diversas características dessas linguagens. Isso significa que, aprender C, o programador adquire uma base sólida para compreender outras linguagens mais avançadas. Outra prova da relevância de C é o seu uso em sistemas operacionais e softwares críticos. O kernel do Linux, Windows e até mesmo o macOS foram escritos grande parte utilizando C. Isso acontece porque C permite um controle preciso sobre os recursos do sistema, sendo essencial para aplicações que exigem alto desempenho, como sistemas embarcados, banco de dados, inteligência artificial e até mesmo programação de foguetes. Agora falando sobre as características da linguagem C, é conhecida por sua sintaxe concisa e poderosa. Diferente da linguagem mais abstrata, C permite ao programador um controle direto da memória através do uso de ponteiro, algo fundamental para o desenvolvimento de sistemas eficientes. No entanto, esse mesmo controle exige conhecimento de linguagem, já que os erros de manipulação da memória podem causar falhas gravíssimas nos programas e até mesmo um tela azul, E além disso, C é extremamente flexível. Pode ser utilizada tanto para desenvolver software de alto nível quanto programação de hardware, sendo uma das linguagens mais utilizadas na automação industrial e na criação de firmwares para dispositivos embarcados. Sua estrutura modular também facilita a organização dos códigos, permitindo o desenvolvimento de sistemas complexos de forma mais organizada. Mesmo com o surgimento de linguagens mais modernas e de alto nível, C continua sendo uma das linguagens mais relevantes para o mercado. Aprender C não é só melhorar a lógica de programação, mas também permite mais aprofundo do funcionamento dos computadores. Se você deseja tornar um programador mais completo, conhecer C pode ser um grande diferencial para o mercado de trabalho. Até porque, ultimamente, o mercado de trabalho vem sendo bem só Python e essas coisas. E C pode ser esse grande diferencial. Com isso, eu concluo a apresentação sobre a linguagem C, característica e relevância dela. E vou passar a minha fala para o próximo colega, que vai falar um pouquinho mais sobre o tópico dele. Olá, me chamo Fernando Cordeiro, sou aluno da Poli-UPE, do curso de Engenharia de Automação e Controle, e venho aqui falar um pouco sobre bibliotecas estáticas e dinâmicas em linguagem C. Sobre bibliotecas estáticas, podemos falar que ela consiste em uma coleção de arquivos objetos do tipo .o, e esses arquivos são combinados em um único arquivo de biblioteca durante o processo de compilação. No Linux, as bibliotecas possuem extensão .a e no Windows .lib. E de que forma acontece isso? Quando um programa utiliza uma biblioteca estática, o linker, que faz a ligação entre os arquivos, ele copia o código da biblioteca diretamente para o executável final. Podemos citar aqui algumas características da biblioteca estática. O tamanho do executável, geralmente ele possui um tamanho maior, pois contém todo o código da biblioteca. A independência
o executável é independente da biblioteca, ou seja, não depende da presença da biblioteca em tempo de execução. O desempenho, ele possui um desempenho geralmente melhor em tempo de execução, pois o código da biblioteca já está presente na memória do programa. E sobre as atualizações, para que a biblioteca seja atualizada, é necessário recompilar o programa que a utiliza. Para criar a biblioteca estática, você precisa compilar os arquivos fonte, certo? Precisa unir esses arquivos formando a biblioteca estática e, após isso, linkar a biblioteca ao programa, certo? E assim, você precisa especificar tanto o nome da biblioteca quanto também o diretório onde a biblioteca estará utilizada para que o programa possa rodar corretamente. Sobre bibliotecas dinâmicas, podemos falar um pouco sobre, também conhecido como biblioteca, ela possui outro nome como biblioteca de vínculo dinâmico. No Windows ela possui extensão DLL e no Linux.so. Ela também é uma coleção de código, certo? Que é carregada em tempo de execução pelo programa. O executável contém apenas referência às funções da biblioteca, como se fossem atalhos ou menções, vamos dizer assim. E o código da biblioteca é carregado na memória apenas quando necessário. Não ocupa, todo o código não está alocado na memória simultaneamente. Ele apenas, o código ele é chamado quando há uma demanda, ele chama esse código para que possa ser executado, parte dele no caso. E alguma das características que podemos falar também é sobre o tamanho de execução, que ele é consideravelmente menor, pois ele não contém todo o código dentro da biblioteca, certo? E a questão da dependência, o executável depende da presença da biblioteca em tempo de execução. O desempenho pode ter um desempenho ligeiramente inferior em relação às bibliotecas estáticas, devido ao tempo de carregamento da biblioteca em tempo de execução. E para que as atualizações ocorram, não é necessário que seja feita a recompilação. As atualizações podem ser feitas sem a necessidade de recompilar. E como é que eu faço para criar uma biblioteca dessa? Eu primeiro preciso também compilar os arquivos, gerando os arquivos fonte, objetos, no caso, unir esses arquivos em uma única biblioteca, certo? Formando assim os arquivos .so ou DLL, certo? Dependendo se é for Linux ou Windows respectivamente, e linkar a biblioteca ao programa, fazendo o uso sempre, claro, especificando o nome da biblioteca e especificando também o diretório onde a biblioteca está localizada. E também garantir que a biblioteca esteja no caminho de busca, ou seja, quando eu rodo um executável, esse meu executável precisa ter confiança de que eu preciso ter confiança de que a minha biblioteca vai estar no caminho certo, apontada para esse executável, certo? Para que no momento que eu rodar esse programa, eu possa acessar a biblioteca sem erros, certo? Diante disso, a gente pode concluir a seguinte ideia. A escolha das bibliotecas estáticas e dinâmicas, ela depende muito da questão da necessidade do projeto. Se você pretende ter mais independência e um melhor desempenho, as bibliotecas estáticas elas são mais indicadas. Já se você pretende que os programas sejam menores e precisa de atualizações um pouco mais fáceis, é melhor que seja recomendado a atualização de bibliotecas dinâmicas, devido
a não precisar estar ali recompilando sempre a biblioteca para fazer as atualizações. Com isso, eu agradeço a atenção de todos e até breve. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel e hoje a gente vai falar sobre um dos conceitos mais importantes da programação do tipo C, que são as bibliotecas. Sabe quando a gente precisa fazer alguma coisa do tipo cozinhar e já tem todos os ingredientes do utensílio em mão? Pronto, a biblioteca do tipo C é exatamente isso. Elas são coleções de funções que já foram escritas por outras pessoas e estão prontas para que a gente possa usar nos nossos programas. É como ter uma caixa de ferramenta que facilita muito o desenvolvimento, porque ela evita com que a gente precise ficar escrevendo código do zero para tarefas que já são bem comuns. Por exemplo, se a gente precisa fazer contas matemáticas ou mexer em textos, é só usar uma função que já está pronta em alguma biblioteca e pronto, a gente economiza tempo e muito esforço. Agora a gente pode dar uma olhada em uma das bibliotecas padrões que a gente mais usa na linguagem do tipo C. Tem a std.dio.h, que ela é a base de tudo quando se trata de mostrar alguma coisa na tela ou pegar dados do usuário. Sabe quando a gente usa aquela função printf para mostrar algum texto ou a scanf para pedir um número? Então, essas são as funções dentro dessa biblioteca. Tem a std.lib.h, que essa biblioteca é super importante quando se trata de cuidar da memória do nosso programa ou fazer algumas conversões. A gente tem a string.h. Essa daqui é uma velha amiga nossa que quando a gente precisa mexer com textos em tipo C, ela tem funções que contam quantos caracteres tem um texto e copiam para outro texto. A gente tem a math.h, que é claro que a gente utiliza ela para fazer cálculos matemáticos. Essa biblioteca é essencial. Ela tem funções para calcular raiz quadrada, potência e até mesmo funções trigonométricas, como seno, cosseno e tangente. Então, essas só são algumas das bibliotecas mais utilizadas, mas tem muitas outras que a gente pode usar dependendo do que a gente precisa fazer no nosso programa. O mais importante disso tudo é entender que as bibliotecas são nossos recursos na hora de programar, porque elas nos ajudam a escrever códigos mais rápidos, fáceis e eficientes de manutenção. Gente, meu nome é Ana Clara, eu sou estudante da Escola Politécnica de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, atualmente cursando a disciplina de Programação 2, Matemática Discreta para Controle e Automação, ministrada pelo professor Rubem Carlo Benanti. E a gente vai fazer essa série de vídeos sobre programação, espero que vocês gostem, e é isso aí. Um dos assuntos sobre os quais a gente vai falar para vocês é funções matemáticas, juntamente com algo chamado modulação. Funções matemáticas é algo, de certa forma, até intuitivo. Mas bem, afinal, o que seria essa modulação? Eu tenho certeza que mesmo que você não consiga agora definir o que é modulação, ou acredite que você não saiba o que é, muito provavelmente, em algum momento da sua vida, você já esteve em uma situação onde ocorreu essa modulação, porque ela seria a divisão de algo maior, como, por exemplo, uma grande função main, em pequenos módulos, porque ela é uma técnica de divisão que divide em pequenas partes. Então, ela pega módulos, blocos de procedimentos e chama esses módulos na main, para ela ficar mais concisa. Porque uma coisa que acontece muito com quem programa, principalmente em linguagem C, é ter uma função main gigantesca com muitas linhas de código, milhares de linhas de código. E nesse contexto de milhares de linhas de código, seria muito inconveniente se, depois de muito tempo que você programou, você tivesse que voltar ao código e acessar uma variável para mudá-la e acabar criando um erro enorme no seu programa. Então, quando você modula, você acessa a variável em um dos blocos e aí você faz a modificação dela nesse bloco, mas o retorno dele continua funcionando do mesmo jeito, o que acaba se tornando uma grande vantagem também para os trabalhos colaborativos em grupo, os projetos em grupo, que a gente sabe que acontece muito na área de programação. Então, dito isso, a vantagem de fazer o uso da modulação estaria em proporcionar ao seu código uma melhor legibilidade, o que é muito importante para momentos em que você ou outra pessoa quiser fazer uma modificação nele, seja para correção ou otimização dele. É importante também saber que os módulos, eles são classificados.
existem 2 tipos de módulos. Os procedimentos, como eu falei quando dei o exemplo anteriormente da definição, os procedimentos eles são módulos que não produzem um valor de saída. Eles não retornam um valor. E as funções. As funções, elas são módulos que produzem valor de saída. A modularização, ela também pode ser chamada de componentização. E ela é muito importante para que a gente tenha uma função que tenha uma leitura fácil e os componentes que a gente possa mexer facilmente também, que interagem entre si e com a main. Modularizar o seu código também vai permitir com que você reaproveite comandos sem precisar repeti-los várias vezes durante o seu programa. Agora, partindo para a questão das funções matemáticas, a gente sabe que linguagem C trabalha com bibliotecas. E aí, essas bibliotecas, uma delas é a math.h, que é a biblioteca responsável por ter várias funções matemáticas, para que a gente não precise manualmente realizar comandos que resolvam as operações matemáticas para a gente. Existem funções já pré-definidas dentro da biblioteca math.h que já cuidam dessa parte. Bem, funções matemáticas é um assunto que vai ter, bem como modularização, é um assunto que vai ter mais especificamente num próximo vídeo, mas a biblioteca math.h, por exemplo, ela permite com que a gente execute operações matemáticas das mais simples, como cosseno, seno, tangente, arcotangente, até algumas operações mais elaboradas, como, por exemplo, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente hiperbólica, operações com o número de Euler, operações com logaritmo natural, a parte decimal de um número, entre outros. E com isso, eu acredito que eu já tenha introduzido bastante o tópico que o nosso grupo escolheu, né? Esse tópico. Então, eu vou passar a palavra para o meu próximo colega, que vai falar com vocês sobre outro tópico que a gente escolheu. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a essa nova série de vídeos, onde vamos explorar um dos conceitos mais importantes da programação, as funções de usuário. Se você já escreveu algum código antes, certamente já utilizou funções embutidas na linguagem, como printf em C ou len em Python. Mas você já parou para pensar no poder que temos ao criar nossas próprias funções? Seja em um projeto pequeno ou em um sistema mais complexo, saber trabalhar com funções personalizadas é essencial para deixar o código mais organizado, modular, reutilizável. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesta série. O que são funções de usuário? As funções de usuário são aquelas que nós podemos criar para entender a capacidade da linguagem de programação. Ao invés de escrever o mesmo trecho de código várias vezes ao longo do programa, podemos encapsular essa lógica dentro de uma função, chamá-la sempre que necessária, e isso melhora a organização do código e evita repetições desnecessárias, tornando a manutenção e depuração muito mais fáceis. Imagine que você está desenvolvendo um programa para calcular a média de notas de vários alunos. Sem funções, você precisaria reescrever a lógica de cálculo várias e várias vezes ao longo do código. Com uma função, basta criar um bloco de código que realiza essa operação e chamá-lo sempre que precisar, para calcular uma nova média. Isso deixa o código muito mais limpo e eficiente. Estrutura de uma função. Uma função segue uma estrutura básica. Ela pode receber parâmetros, realizar operações e depois retornar o resultado. Também podemos ter funções sem retorno, que apenas executam uma ação. Antes de aprofundarmos nesses conceitos, é importante entender 2 pontos fundamentais sobre funções. O primeiro deles seria a declaração de usuário. O que seria isso? Seria você criar uma função e é como ensinar um novo comando à linguagem. Podemos dizer que estamos expandindo a linguagem, permitindo que ela resolva problemas de forma mais específica para o nosso programa. Dessa forma, ao invés de usar apenas comandos nativos, criamos soluções personalizadas para nossas necessidades. Já o segundo conceito seria os protótipos das funções. E o que seria isso? Para que um programa possa usar funções corretamente,
ele precisa saber algumas informações sobre ela, como quais parâmetros ela recebe e que tipo de dado retorna. Isso é, definido pelo protótipo da função, que serve como uma espécie de contrato, informando ao compilador como a função será chamada dentro do código. Esses dois conceitos, declarações de funções e protótipos, são fundamentais para organizar bem um programa, especialmente quando trabalhamos com códigos mais longos e complexos. Neste vídeo, eu quis trazer uma introdução ao tema para que vocês entendam a importância das funções de usuário. Nos próximos vídeos, vamos explorar cada um desses pontos de forma mais detalhada. O que vamos aprender? Como declarar e utilizar funções corretamente, a diferença entre funções com e sem retorno, como passar parâmetros de forma eficiente, a importância dos protótipos e como usá-los corretamente. E além disso, tem também como podemos ter boas práticas para tornar seu código mais modular e reutilizável. Além disso, vamos ver exemplos práticos e resolver exercícios para fixar melhor o conteúdo. Se você quer melhorar suas habilidades em programação, escrever códigos mais organizados e eficientes, continue acompanhando esta série. Me chamo Christian, sou aluno de Programação 2 da UPE e eu vim concluir o vídeo aqui com vocês e falar um pouco sobre vídeos futuros. Primeiro, Anthony começou falando sobre o que era a linguagem C, e eu queria apresentar quem é seu criador. Dennis Rich nasceu em 1941 e fundou a linguagem C na Unix em 1972. Foi ele um dos pilares que fundamentaram a linguagem C, e como você pode ver, já faz um bom tempo. Então, apesar de ser uma linguagem antiga, na verdade, o que isso nos traz? Na verdade, nos mostra que ela teve tempo para ser construída e progredida e criada as bases e os fundamentos. Ou seja, hoje nós temos bibliotecas muito grandes que comportam um bom número de soluções para a maior parte dos nossos códigos em C, o que é uma bênção. Alguém já foi lá e já fez, já teve tempo para fazer isso. Então, isso já é um avanço. Outra coisa que o Anthony falou foi a parte da memória. Eu queria mostrar para vocês aqui dois tipos diferentes de memória e por que elas são importantes. O próprio Anthony falou para vocês a questão de que pode dar um grande problema à memória se você não souber usar. Então, vamos lá. Primeiro tem a memória estática, que é uma das primeiras coisas que nós começamos a aprender. Ponteiros e vetores. Então, a linguagem estática é mais ou menos assim, vou só ilustrar para vocês. Imagina que isso aqui é tudo que existe na memória do seu computador, ok? A memória estática ela vai armazenar coisas numa linha reta. Então, pode ser que você faça um vetor que tenha 50 espaços. Se 50 espaços ultrapassar esse aqui, vai dar um erro de memória, porque vai ultrapassar a memória do computador, porque ele está fazendo linha reta. Entende? Passou do fim. Aí vai dar problema no seu código. Isso depende muito dos computadores em si. Pode ser que o computador já esteja cheio. Na hora que for tentar rodar o seu código, vai dar problema. Não vai conseguir armazenar. Entende? Então, teve já alguém que foi lá e resolveu esse problema para a gente. E através como? Da memória dinâmica. Em vez de você colocar agora numa linha reta, um atrás do outro, na verdade você começa a salvar em pontos onde estiver disponível na memória. Entende? Então ele vai procurar aleatoriamente dentro de todo o espaço da sua memória onde é que tem espaços livres e é lá que ele vai salvar as informações que você está colocando. Existem alguns tipos diferentes então, da memória dinâmica. Pilha, listas e filas. Eu coloquei aqui um exemplo no slide do que é uma fila. Parece muito com vetor, mas não é. Tem uma grande diferença. Até porque é a parte dinâmica que está alocando diferencialmente sua memória. Tem a parte da pilha também, que nós vamos usar bastante nessa matéria de programação 2. Vou dar só um spoiler para vocês, um bizu aqui. Nas pilhas, o formato você só pode mexer no que está no topo. Então, você retira e você coloca apenas no topo. Só um spoiler para vocês, os interessados. Procurem mais sobre o assunto. Bem gratificante. Vai salvar muitos dos seus códigos. Você. Depois, nós tivemos Diego falando sobre funções. O que são funções? Como elas funcionam? Não vou repetir o que ele falou. Só quero enfatizar algumas coisas, tá bom? Então, nós tivemos tipos de funções int, void, float, ele mencionou, são inteiros, são tipos de retorno. E eu queria mostrar para vocês que, na verdade, nós podemos também ter um tipo de retorno personalizado. Então, você pode criar uma estrutura, e nessa estrutura você chama a função
o nome dessa estrutura da minha forma como se fosse o int. Se substituir por int, então, se chama do tipo que você criou e você retorna do mesmo tipo que você chamou. Isso é muito importante. Isso é extremamente útil. Queria mostrar para vocês que tem esse tipo de possibilidade aqui. Entende? Dei um exemplo aqui, ilustrativo, tipo Word, estrutura Word, que chama e retorna. Por fim, nós tivemos a Ana Clara falando sobre a modularização, e é sobre isso que nosso grupo-alvo vai se aprofundar durante os vários grupos. Nós tivemos uma sequência lógica aqui falando linguagem C, função e modularização. O que é modularização? Ela já explicou para vocês. Você pega um problema grande, quebra em problemas pequenos. E é justamente isso que são funções. Pega a função main, quebra em funções menores. Já tivemos algumas resoluções desses grandes problemas resolvidos nas funções, por exemplo, as funções das bibliotecas, padrão e matemática. Essas duas nós vamos nos aprofundar nos vídeos seguintes. E também tem os tipos de função, que é a função protótipo. São os retornos que você mesmo cria, que você mesmo implementa. Você pode, inclusive, colocar na sua biblioteca pessoal e fazer maravilhas. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.